Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato e agora a gente vai conversar sobre arritmias, parte 2, ok? Então tem uma aula de arritmias em que a gente fala sobre conceitos fundamentais e fala sobre as arritmias supraventriculares, extrasístoles, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, ritmo juncional, taquicardia de reentrada nodal, flutter, FA. Agora a gente vai falar sobre arritmias ventriculares e vamos falar sobre as arritmias relacionadas ao nó AV, ok? Os BAVs. Então vamos começar com as arritmias ventriculares. Pessoal, olha só. Primeiro item, extrasístoles. Então aqui, extrasístole por definição, um batimento antecipado. Batimento sinusal, pronto. É um batimento antecipado, é uma extrasístole. Tem um QRS largo, não tem ondas P, tudo leva a crer que seja uma extrasístole ventricular, que depois repete aqui no fim do eletro, ó, tá vendo? E elas têm a mesma morfologia. Então é isso que me reforça, ó, não tem ondas P. QRS alargado, mesma morfologia, reforça a hipótese que seja uma extrasístole ventricular e não supra com aberrância de condução. Ok? Muito bem. Outro exemplo, extrasístoles ventriculares. Ok, vamos passar. Tá, aqui pessoal, é um tipo de extrasístole ventricular diferente que a gente chama de bigeminismo. Então olha só, aparece uma extrasístole, um normal, uma extrasístole, um normal, uma extrasístole, um normal. É uma situação diferente. Aqui no próximo slide, olha que interessante. Não é um bigeminismo, mas duas extrasístoles juntas a gente chama de um par. Então, esta aqui seria extrasístole ventricular em par. 3 juntas em salvas. E no próximo slide, a gente vai ter que, de salvas, 4 ou mais já configura uma taquicardia ventricular não sustentada. Então, pessoal, de novo, uma extrasístole isolada. Extrasístole normal, bigeminismo. 2 juntas, par. 3 juntas, salva. 4 juntas, já é uma taquicardia ventricular não sustentada. Por definição, uma TVNS é aquela que dura menos de 30 segundos e não necessita de cardioversão elétrica. Perfeito? Porque se durar menos de 30 segundos, por exemplo, imagina essa daqui, ó. Durou menos de 30 segundos, eu chamaria de TVNS. Mas se em 10 segundos instabilizar e você tiver que chocar o paciente, eu chamo de taquicardia ventricular sustentada, que é a nossa próxima arritmia. Então, pessoal, essa é a famosa TV sustentada. É uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. A frase dessa arritmia é uma taquicardia de QRS largo, RR regular, sem ondas P. Essa é a famosa taquicardia ventricular, é um dos ritmos de morte súbita, tá certo? Que podem aparecer em diversas condições cardíacas, como insuficiência cardíaca, síndrome coronariana e etc. A diferença para esta é que aqui os complexos QRS variam ao longo do traçado. Então essa seria uma taquicardia ventricular polimórfica, diferente daquela que era monomórfica. Aonde acontece mais as polimórficas? Aumento do intervalo QT. Então o intervalo QT, que é perigoso, leva à polimórfica. Tem um tipo especial de taquicardia ventricular polimórfica, que se a gente fosse traçar um eixo, a gente ia ver que essa taquicardia, ela anda em torno deste eixo, é a chamada torsades de points. Então se eu desenhar uma linha bem no meio aqui, eu vou ver que a taquicardia fica andando no meio dessa linha. Essa taquicardia é especialmente frequente nos intervalos QTs longos. Todas elas muito instáveis, todas elas rapidamente deterioram função cardíaca e merecem cardioversão. Muito bem. Avaliação geral das taquicardias. Então, pessoal, tendo visto a primeira aula de taquicardia, a primeira aula de arritmia, e tendo visto essa aula de arritmia, tem um ponto que é interessante da gente relatar, que é 3 perguntas que toda vez que você estiver diante de uma taquicardia, você deve fazer.
A primeira pergunta é, QRS é estreito ou largo? Lembra que a gente conversou? Toda taquicardia de QRS estreito é obrigatoriamente supraventricular. Agora, uma taquicardia de QRS largo pode ser ventricular ou pode ser supra com aberrância. Segunda pergunta, o RR é regular ou irregular? Terceira pergunta, tem ondas P antes de cada complexo, sim ou não? Então, essas são as 3 perguntas que a gente deve fazer em toda arritmia. Por exemplo, essa aqui é uma arritmia que a gente chamaria de uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, sem ondas P. Então, nessa arritmia, eu tenho certeza que ela é supraventricular. Agora vamos ver a próxima. Opa, taquicardia de QRS largo, RR regular, sem ondas P. Alguém poderia dizer, tudo leva a que pelo QRS é largo, a origem é ventricular e não supra. Mas pode ser supra com aberrância de condução? Pode. Como é que a gente diferencia uma da outra? Pessoal, quem estudar arritmia cardíaca vai estudar uma coisa chamada critérios de Brugada, que são utilizados para diferenciar. Mas se você olhar no próprio manual do ACLS, ele não fala dos critérios de Brugada. Por quê? Porque na prática clínica, a gente não precisa do critério de Brugada. A gente pode usar o dado de epidemiologia. Olha que interessante, pessoal. Quando você tem esse tipo de arritmia, 80% das vezes vai ser taquicardia ventricular. Então, de novo, quando eu estiver diante de uma taquicardia de QRS largo, RR regular, sem ondas P, eu vou ficar em dúvida se é uma taquicardia ventricular, que é perigosa, ou uma ataque supra com aberrância. O que me ajuda a diferenciar? Epidemiologia. Primeiro dado, 80% das vezes é TV. Ah, Rafael, mas 80% das vezes ainda não dá muita segurança. Vamos lá. Vamos passar ao próximo. Se o paciente tiver antecedente de insuficiência cardíaca, a chance de ser TV, taquicardia ventricular e não supra com aberrância, sobe para 96%. Mais ainda, se esse paciente tiver insuficiência coronariana, é 98%. E é por isso que o manual do ACLS não ensina critérios de Brugada. Na dúvida, você vai tratar como TV. 80% das vezes você vai estar certo. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, 96% das vezes você está certo. E se tiver coronariopatia, 98%, que é uma classe maior que o critério de Brugada. Ok, pessoal? Então, no caso aí, para quem depois for fazer arritmia, tem o critério de Brugada. Perfeito? Pessoal, vamos agora falar sobre os bloqueios atrioventriculares, que ainda, dentro desse nosso estudo de arritmia, configura uma situação muito frequente na prática clínica. Bom, existem 3 frases quando eu estudo bloqueio atrioventricular. São 3 graus de bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular, chamado de primeiro grau, na verdade não é um bloqueio verdadeiro. Ele na verdade acontece um alentecimento da passagem do impulso pelo nó AV. Ele passa mais lentamente. Então, se a gente fosse resumir numa frase, a frase seria: todos os impulsos originados no átrio passam para os ventrículos. Vamos voltar para o slide. Esse aqui, ok. Então, de novo, olha a frase, ó. Todos os impulsos originados no átrio passam para os ventrículos. Então, esse é o BAV de primeiro grau. Eu não tenho um bloqueio verdadeiro. A diferença é que ele passa mais devagar pelo nó AV. Muito bem. Segundo grau. No bloqueio AV do segundo grau, a frase é: alguns impulsos que vão originar aqui no átrio passam normalmente para os ventrículos, outros não. Então, olha a frase embaixo, ó. Alguns impulsos passam para os ventrículos, outros não. Vamos lá. Próximo BAV. Do terceiro grau. BAV do terceiro grau. Nenhum impulso originado nos átrios passa para os ventrículos. Esse é o famoso
bloqueio AV total. Vamos passar. Próximo. Eletrocardiograma. Vamos ver esse eletrocardiograma juntos. Ó. PQRST, PQRST, PQRST. Todos os impulsos originados no átrio passaram para os ventrículos. BAV do primeiro grau. Por que BAV do primeiro grau? Porque o intervalo PR aumentou. Então, vamos voltar para lá, ó. Ok? Podemos voltar? Então, esse eletrocardiograma, ó. Todos os impulsos passam. Entretanto, quando a gente estuda o intervalo PR, ele está maior do que 5 quadradinhos, pessoal. Tudo bem? Então, de novo, BAV do primeiro grau, não existe um bloqueio de verdade. Todo impulso no átrio passa para o ventrículo, só que ele passa mais lento. Então, o intervalo PR, que vai do começo da P ao começo do QRS, que deveria ser no máximo de 5 quadradinhos, é maior que 5 quadradinhos, ok? BAV do segundo grau. Pessoal, o BAV do segundo grau tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Então, na verdade, aqui, olha, no AV, alguns impulsos vão passar, outros vão ser bloqueados. O que vai diferenciar é a forma como o bloqueio acontece. Então, o BAV do segundo grau, tipo 1, também chamado MOBITS 1, vai existindo uma dificuldade progressiva da passagem do impulso. Vamos ver como isso acontece, ó. Vamos lá. Aqui eu tive um bloqueio. Então, vamos desconsiderar, vamos começar por aqui, ó. P, deixa eu voltar para vocês. Vamos voltar aqui, ó. PQRST. Tudo bem? Esse é batimento PQRST. Vamos andar. Vamos voltar para cá. Ó. Então, PQRST. Vamos andar juntos, ó. Depois, PQRST. Vamos andar. PQRST e aqui bloqueou. O que vocês puderam notar? Alguns impulsos passam para os ventrículos, outros não. Então, BAV do segundo grau, porque teve um bloqueio de verdade. Mas o intervalo PR foi aumentando aos poucos, até que bloqueou. Essa dificuldade progressiva BAV do primeiro grau, também chamado MOBITS 1, também chamado fenômeno de Ventkeba. Pessoal, detalhe, essa condição é benigna, não é risco de morte súbita, a conduta é não fazer nada, só observar. É comum em jovem, é comum em atletas, ok? Vamos lá. Exemplo agora num eletrocardiograma, aquele era um eletrocardiograma feito por uma máquina, agora é um eletrocardiograma real, olha só. PQRST, 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 P, bloqueou. Alguns impulsos passam, outros não. Então, é um BAV do segundo grau. E olha como o intervalo PR vai aumentando progressivamente. Então, MOBITS 1, fenômeno de Ventkeba. Agora a diferença. No BAV do segundo grau, tipo 2, ou MOBITS 2, existe uma passagem normal pelo NOAV, não tem aquela desaceleração progressiva, até que subitamente o impulso é bloqueado. Por que que o MOBITS 1 é benigno e esta condição, que é o MOBITS 2, é perigosa? Risco de morte súbita, porque lá no MOBITS 1, a alteração estava aqui, ó, no átrio ventricular. Aqui no MOBITS 2, ela está no feixe de His, e isso dá risco de morte súbita. Então vamos lá. Traçado, olha só. PQRST, vamos andar juntos. PQRST, 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 bloqueou. Então vamos lá. Alguns impulsos passam, outros não. BAV do segundo grau. Aí você olha o intervalo PR, ó. Constante, 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 não mudou. O simples fato de não mudar, BAV do segundo grau, tipo 2. Pessoal, conduta, marca passo. Então, em um, você não fazia nada. E no outro, você indica o marca-passo. Olha a importância de ver o eletrocardiograma nesses BAVs. Aqui um eletrocardiograma real, mostrando 2 batimentos conduzidos, um bloqueado, definindo o BAV do segundo grau, ok?
BAV tipo 2 para 1. Pessoal, tem um eletro que ele é diferente, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui. Eu quero que vocês olhem com atenção esse eletro aqui de baixo. Tem algumas pessoas que quando olham o eletro aí de baixo, laudam como BAV tipo 2. Por quê? Porque eles olham assim, olha, P que passou para o QRS, né? P conduzida, bloqueou. P conduzida, bloqueou. P conduzida, bloqueou. Então ele fala, se eu tenho alguns impulsos que passam, outros não, BAV de segundo grau. O PR é sempre o mesmo, é MOBITS 2. Está errado. Porque eu só posso falar que o PR é sempre o mesmo quando tem pelo menos 2 batimentos conduzidos antes do bloqueio. Aqui, um conduz, um bloqueia. Um conduz, um bloqueia. Eu não sei se é tipo 1 ou tipo 2. O laudo correto aqui é BAV do segundo grau, tipo 2 para 1. Ok? Então você tem que fazer um holter, tem que fazer algum tipo de monitorização para achar pelo menos 2 batimentos. E aí você medir o intervalo PR deles. Perfeito? E por fim, o bloqueio mais avançado de todos, que é o bloqueio AV total. A frase é, nenhum batimento originado nos átrios passa para o ventrículo. Risco de morte súbita, conduta marca-passo. Como é que a gente vê isso no eletrocardiograma? Vamos lá. Importante essa figura para mostrar. Como existe um bloqueio total, a gente vai ter o impulso do nó sinusal, tá? Gerando a onda P. Teoricamente, só com a onda P, esse paciente vai morrer. Ele precisa de algum impulso ventricular para dar o débito cardíaco. Então, uma primeira opção, pessoal, é um foco lá perto do feixe de His recuperar o impulso cardíaco. Então, se um foco aqui recuperar o impulso cardíaco, o que vai acontecer? Vai gerar um QRS estreito, porque ele desce pelo sistema de condução. É o caso desse eletrocardiograma. Vamos ver juntos, ó. Pessoal, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vai ficar bem legal dar um zoom para a gente ver juntos o BAV. Vamos lá, ó. Acompanhem comigo. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P no meio do segmento ST, onda P, ou seja, totalmente dissociada do QRS, desconectada do QRS. Claro, a P tem que ser mais rápida. Só com a onda P, o paciente ia morrer. Então, o foco aqui, perto do feixe de His, recuperou o batimento ventricular. Por definição, ele tem que ser mais bradicárdico, porque o nó sinusal é o mais rápido. Por isso que os pacientes com BAVT estão bradicárdicos. E aí, o que vai acontecer? Como esse QRS é estreito, eu sei que recuperou ali naquela região do septo. Agora, vamos ver um outro caso. Eu tenho, ok, esse aqui também, vamos ver um outro caso. Deixa eu passar aqui, ó. Eu tenho bloqueio, ok? Eu tenho bloqueio. Só que vamos supor agora que quem recuperou seja um lugar no meio da parede ventricular. Ele vai mandar o impulso célula a célula. Então, o que vai acontecer com esse eletrocardiograma? Eu vou ter um QRS largo. Então, pessoal, quando você tiver um eletrocardiograma de um bloqueio AV total, como está aqui no slide de vocês, um bloqueio AV total, com QRS alargado, você não fala bloqueio AV total com bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo. Não. Você fala bloqueio AV total com escape ventricular. Porque aí você denota que o QRS está largo, ok? Vou voltar alguns slides para vocês, que tem alguns exemplos de BAV antes de a gente terminar, tá? Esse é o exemplo que a gente deu o zoom, tá? Esse é um outro exemplo. Notem o que a gente tem aqui, uma dissociação completa, olha, ó, o QRS da onda P, tá? Eu vou seguir a onda P com vocês, ó, P, P logo depois da T, P, P no meio deles, a P caiu dentro ou do QRS ou da T, P, P e assim por diante. Então esse é o bloqueio AV total. Esse eletro nós já vimos, esse é o desenho do escape ventricular e esse é o eletrocardiograma do escape ventricular, ok?
Então, pessoal, conduta aqui, marca-passo, bloqueio AV total, risco de morte súbita. Perfeito? Pode acontecer na síndrome coronariana aguda, pode acontecer por intoxicação de fármacos, e aí são subdivisões do bloqueio AV, cada um deles pode ter uma conduta diferencial. Mas, em geral, muito cuidado, porque isso acontecendo em idoso é causa de síncope, causa de fratura de fêmur e a causa é elétrica cardíaca. Com essas discussões, a gente encerra o estudo das arritmias, complementando a primeira aula que teve das arritmias supraventriculares. Muito obrigado e até a próxima.